Amém? Amém, amém, amém e amém. A gente tem buscado refletir sobre que homem é este, ou quem é este homem, que é a pergunta que os discípulos fazem, e nós vamos passo a passo, ou para e passo, vamos passo a passo, tentando responder, buscando uma resposta sobre quem é Jesus. Nós só estamos aqui por causa dele. A igreja só existe porque ele fundou a igreja. Foi ele quem instituiu a igreja. E nós nos reunimos para exaltar o nome dele. Ele é tudo, como disse o Paulo cantando ainda há pouco, o irmão Paulo. Ele é tudo. O que falta em você, ele é Jesus. Lá no início, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, temos a narrativa da criação. Começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e havia trevas sobre o abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e vem toda a narrativa. E quando chega no versículo 26, a narrativa ela é plural. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Deus está dando vida a todas as coisas, início a todas as coisas, e de repente vai para o plural: façamos. Por que não farei ou faço? Por que não no singular? Por que a narrativa vai colocar no plural? Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É sobre isto que nós vamos refletir. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, quando separamos este tempo para adorar ao Senhor na tua casa, como família do Senhor, filhos do Senhor. Pedimos que tu venhas, ó Deus, nesta hora, colocar no nosso coração aquilo mesmo que tu tens planejado. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém. A narrativa da criação dizia: havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. Embora todos nós concordemos que a criação é uma manifestação deste Deus como Pai. É o mesmo Deus, é um Deus só. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, mas é uma só pessoa, uma única pessoa, Deus. E aí vem a narrativa assim: façamos a luz, haja luz. Há uma declaração divina de que haja a luz. Mas por que tem esta capacidade, esse ser extraordinário que é Deus, de decretar, de determinar que houvesse luz quando só havia trevas sobre a face do abismo? E aí João vai escrever no capítulo 1, a narrativa de Gênesis é semelhança à narrativa de João. Lá no Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui João, no Novo Testamento, vai começar dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. As duas narrativas estão preocupadas de evidenciar que houve um princípio de todas as coisas. Só que lá no Gênesis vai dizer: e ele disse: haja luz, e houve luz. Já aqui no Evangelho de João vai dizer: e veio um homem chamado João Batista. Ele estava no mundo, mas ele não era a luz do mundo. Faz questão o autor que, quando vai descrever João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel, ele faz questão de dizer: ele estava no mundo, ele estava com os homens, mas ele não era a luz.
E disse, e ele anunciava a chegada de Jesus, que este é a luz do mundo, é a luz que ilumina todos os homens. A primeira grande declaração do Evangelho de João é de que Jesus é a luz do mundo. E por que fazer questão de falar sobre esta luz? Porque no templo havia uma pira que não poderia se apagar. Ela era alimentada com a gordura dos animais que eram sacrificados, a carne e parte da gordura colocada nessa grande pira, e ficava acesa, aquele grande tacho ficava ali, e essa luz não poderia apagar, porque ela representava a presença de Deus no templo. Era um símbolo, uma representação. Então eles alimentavam aquele tacho constantemente com a gordura dos animais, para manter aquela luz acesa, porque representava que Deus estava no templo. E aí João, ele diz, Jesus é a luz, mas não é a luz do templo. Ele é a luz que vem, ele é uma representação, mas ele é a luz que vai iluminar todos os homens. Ele é a luz que ilumina todos os homens. A dificuldade dos discípulos de entenderem no barco quem é esse homem que até o vento obedece a ele. Eles estão declarando, dizendo, a gente não conhece este que está aqui no nosso barco. E não conheciam, porque o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus estava deitado no barco em que eles estavam. Eles andavam lado a lado com o próprio Deus. Eles conversavam com o próprio Deus face a face. E eles não conseguiam entender que o Deus eterno, todo-poderoso, ele desceu e veio habitar entre nós. Quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, que eles estão dentro de casa, e então Tomé, ao olhar para Jesus, ele faz uma declaração teológica, uma das mais preocupantes do Novo Testamento. Ele olha para Jesus, Jesus diz, Tomé, não tenha dúvidas, toca aqui, coloca a sua mão onde eu fui traspassado pela espada, e você não seja incrédulo, mas seja crente, Tomé. E Tomé, no meio daquela dificuldade, ele olha para Jesus e ele diz, Senhor meu e Deus meu. A gente muitas vezes diz, Tomé, você parece Tomé, não acredita. Tomé olha para Jesus e ele faz uma das declarações mais desafiantes que um judeu poderia fazer. Ele olha para Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Aquilo que os discípulos, quando olharam no barco e olharam para Jesus, eles não conseguiram perceber, na sua essência maior, quem é que estava diante deles, dentro do barco, conversando com eles, viajando e agora dormindo dentro do barco. Eles não conseguem entender. Tomé, depois da ressurreição, ele olha para Jesus e ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele está dizendo, eu reconheço que o Senhor é o próprio Deus. Eu reconheço, olhando para o Senhor, que o Senhor é a luz que veio iluminar todos os homens. Nós temos do Gênesis ao Apocalipse declarações a respeito de Jesus. Jesus é a promessa lá do capítulo 3, lá do livro de Gênesis. Jesus é a promessa de que nasceria da mulher um que viria esmagar a cabeça da serpente. Se você perguntar no livro de Gênesis quem é Jesus, vão dizer, ele é aquele que vai nascer e vai esmagar a cabeça da serpente. Se você perguntar no livro de Êxodo, vai dizer, ele é aquele que virá conduzir o povo do grande deserto para a terra prometida, que somos nós, e lá no passado a sombra é Moisés. Se você perguntar no livro de Daniel, vai dizer, ele é o quarto homem que está na fornalha, ele está presente no Velho Testamento, se manifestando no Velho Testamento.
Se você perguntar ao profeta Ezequiel, ele vai dizer que Jesus é a roda no meio da roda, ou seja, é aquele que tem a capacidade de fazer o mundo inteiro girar, porque o mundo todo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando Tomé olha para ele, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé enxerga na figura humana de Jesus, ali tem um Deus eterno. Tomé olha e ele sabe que ele está diante do Deus eterno. Se você perguntar, no Velho Testamento, há inúmeras declarações indicando quem é este homem. Mas no Novo Testamento, a declaração mais acurada, mais significativa, muitas vezes pensamos no apóstolo Pedro quando olha para Jesus, e Jesus disse: quem estão dizendo que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta que ressuscitou dentre os mortos, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou dentre os mortos. E vós, quem dizeis que eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só que a declaração de Tomé vai além. Tomé olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. O Senhor é o Deus eterno. Um judeu sabia exatamente quem era Deus. E ele diz: o Senhor é o próprio Deus que está aqui. Dificuldade de entender os apóstolos tinham, mas Tomé não hesitou em fazer essa declaração. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos recebendo o próprio Deus no nosso coração, na nossa mente. E nós vamos andando pelas ruas dessa cidade, levando Deus em nós. E nós deitamos na nossa cama e conversamos com Deus antes de dormir. E quando nós caminhamos, acordamos e saímos da cama e começamos a caminhar, nós vamos com Deus em nós, onde quer que nós estejamos. A visão do Velho Testamento, Deus ou Jesus em Deus e Deus criando todas as coisas. A visão de Tomé, o Senhor é Deus, Senhor meu e Deus meu. Mas me chama a atenção a visão de Isaías. Quem é ele? Ele é Deus conosco. Ele é o Deus para Tomé, ele é o Senhor na visão de Tomé, e na visão de Isaías ele é Deus em nós. Ele não é Deus lá fora, ele é Deus conosco, ele é Deus em cada um de nós. Desde 20 de julho de 1980, no dia em que entreguei minha vida a Jesus, comecei uma jornada nova, e naquela noite voltei para casa, saí do templo e voltei para casa, e Jesus foi para casa em mim. Porque a palavra de Deus diz que quando nós abrimos o nosso coração, Ele vem habitar em nós. E a partir daquele momento, Ele vai habitar, o Espírito Santo vai habitar em nós todos os dias da nossa vida. Jesus disse aos discípulos, quando Ele estava para retornar ao céu, os discípulos estavam preocupados, olhando, pensavam provavelmente: e agora, vamos ficar sozinhos? Jesus olhou para eles e disse: olha, eis que eu estou convosco todos os dias. Quem é este homem? Ele é Deus em nós. Ele veio para habitar em nós. E quando eu dobro o meu joelho, eu converso com Ele. E quando eu ando pelas ruas, Ele vai comigo. E é Ele quem me protege, é Ele quem me abençoa.
E quando eu deito na minha cama, eu converso com Ele. E quando eu acordo pela manhã, eu converso com Ele. E quando faço a refeição, eu agradeço a Ele, porque Ele está comigo onde quer que eu vá. Ele está contigo onde quer que você esteja. Que homem é este? Ele é a luz do mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor meu e Deus meu, mas Ele é Deus conosco. Ele é Deus em cada um de nós. Amém?